Opa, tá entrando pessoal aí. Born Tônico. Seja bem-vindo. Dando tempo aqui. Ver se alguém vai participar. A intenção é mais fazer o vídeo, deixar registrado, o pessoal posteriormente acompanhar. Para deixar já esclarecido, eu vou trazer um pouco da minha percepção sobre a leitura do livro Monarquia, de Dante Alighieri. Esse daqui terminei lendo essa semana, trazer a percepção, que aí fica registrado para posteriormente. É melhor do que fazer um pequeno comentário. Eu digo, não, faça um vídeo e o pessoal acompanha. Valéria. Tudo bom, Valéria? Nas minhas jornadas, Valéria, de gravar vídeo, é melhor do que fazer os comentários. Obrigado. Aline Pereira. Olá, Aline, tudo bom? Deixa eu dar mais um minutinho, eu começo o vídeo. Que bom, um abraço para a família aí. Eu vou começar aqui, vou gravar o vídeo. A intenção mesmo é bem fazer uma live, até porque eu não avisei antecipadamente. É só eu faço uma live, gravo o vídeo das minhas leituras. E posteriormente ela fica no IGTV, porque quem se interessar pode assistir. Então vou recapitular aqui para algumas pessoas que chegaram. O livro é esse aqui, Monarquia, de Dante Alighieri. Ele é muito conhecido por outras obras, né? Mas essa Monarquia aqui, eu começo dizendo assim que foi bem engraçada a forma como eu adquiri esse livro. Eu não tinha nem pretensão de comprar esse livro. Eu estava no shopping com minha família e, para quem mora aqui em Caruaru, um dos shoppings que tem aqui na cidade, é na saída ou na entrada, né? Tem um hallzinho que fica alguns livros. Acho que quem já foi já percebeu isso, né? E normalmente esses livros estão em promoção, né? Aí, dentre as minhas vistas para ver se tinha algum que me agradava, eu achei esse daqui, Monarquia. De imediato eu não fiquei estimulado a comprar ele não, mas eu disse não, pelo preço e pela condição eu vou botar ele em cima dos outros e vou comprar. Aí demorou um tempo, faz um tempo que eu já tenho esse livro e eu não lia, né? Eu comprava outras coisas que me interessavam e não lia. Até que então eu peguei esse período eleitoral e eu trabalho em outro estado. Eu sou servidor público, né? Trabalho em outro estado. Aí num desses meus plantões eu digo, não, vou começar a ler aos pouquinhos, já que ele é pequeno, tem 120 páginas mais ou menos. E eu fiquei extraordinário assim, gostei bastante do pensamento dele, né? Por mais que seja um pensamento
um pouco medieval, né? Mas assim, a gente pode trazer para uma questão contemporânea, né? Então, Monarquia, esse livro, ele é escrito por Dante Alighieri, né? E nasceu em Florença, né? Florença está no estado da Itália, no ano de 1265, isso mesmo. Fiz umas anotações aqui. Em 1265, né? Ele era escritor, poeta e político florentino. O que acontece, né? Eu falo logo o ano que o livro foi feito para a gente ter uma visão panorâmica do que se pensava naquele tempo, né? Em 1265 tinha uma questão monárquica, né? A monarquia em si, ela era bastante influente, como também o clero, né? Que a função maior desse livro traz essa função entre monarquia e clérigo, né? Porque os dois tinham tinham um poder bastante nas decisões e mediante isso poderia acontecer de haver uma sobreposição à outra, né? Então ele entra com esse livro justamente para fazer uma apologia à monarquia, né? Aí você pensa também, mas no nosso contexto a gente vive numa república, uma democracia, tudo, mas eu acredito que no decorrer do que a gente for dialogando, a gente pode fazer umas interconexões com os pensamentos contemporâneos, né? Dante, ele escreveu também a Divina Comédia. Acho que muita gente já ouviu falar desse nome, né? A Divina Comédia, que é um poema, né? Que eu acredito que isso foi a obra que o deixou bem mais destacado, né? E a Monarquia eu acredito que não seja um dos livros, não. Apesar de ser um tratado, né? Não foi o que mais prosperou no sentido de ter mais visão, né? A Divina Comédia eu acredito que foi bem mais. O que aconteceu, né? Para a gente entender uma questão política e histórica, né? No início do século XIII, houve uma divisão, né? Dois partidos, né? Um seria os gibelinos e os guelfos, né? Que eles faziam parte da política florentina e tinham maior visão do que seria o sistema político da Itália, né? Só que nisso, uma segunda parte era o clérigo, né? O clérigo tinha bastante influência no que poderia ser as questões políticas, né? E eis uma questão que ele tornou-se a se propor, né? Que isso o fez, assim, castigar a vida dele. Tanto que ele morre exilado da cidade dele, que ele tanto amava, e morre também nesse exílio, né? Ele nunca mais voltou após uma condenação em relação a isso, porque o clérigo conseguiu, bem parecido com o sistema político da gente, né? Favorecer um dos partidos e ganhar. E mediante esse ganho de poder, a primeira coisa que se acontece, que a gente vê também no nosso contemporâneo, é a eliminação dos inimigos, né? Dos opositores. Então, aconteceu muito isso com ele, né? O seu referencial teórico dessa obra, ele se baseia nas passagens bíblicas, no livro de Aristóteles, né? O filósofo. Alguns livros ele faz bastante citação de Aristóteles, e quando ele vai fazer a crítica ao clérigo, ele usa também as passagens bíblicas. E de Tito Livio, né? Que é o romano que administrou as questões imperiais. E a primeira tese que o livro ele traz é que a monarquia é a única que assegura a paz e a ordem no mundo, né? Então a gente se situando numa questão histórica, a intenção dele era promover uma cisão entre a monarquia e o clérigo. Para ele, o sistema deveria ser apartado, né? Então começa com uma dispersão em 1265 que a gente pode trazer para o contemporâneo. Porque hoje há esse pensamento de que a igreja, né, as igrejas em si, estão começando a entrar no mundo político, né? Então, mediante isso, o que está acontecendo, né? O que a gente vê no meio contemporâneo que antigamente já pode se perceber, né? Então, a intenção que ele faz é trazer uma crítica a esse pensamento clérigo influenciado na monarquia e dizer que o fator principal que deveria ser
era a monarquia. A monarquia deveria cuidar dos fatores políticos e a igreja dos fatores teológicos, espirituais, né? É aquela famosa frase, né? Cada um no seu quadrado. Então, assim, por mais que a gente tenha um pensamento de reforma protestante, foi em 1517, se eu não me engano, mas há de se perceber que em 1265 já havia esse pensamento de dispersão, né? Então, assim, a gente pensa que tem esse romantismo de achar que a reforma protestante surgiu do dia para a noite, a pessoa acordou meio de mal-humorado, chegou na Catedral de Wittenberg e bateu as 95 teses. Mas não, isso já era uma coisa que já há anos se pensava sobre isso, né? Tanto que a gente comprova na leitura, né? O que pode ter acontecido é haver uma pessoa que decidiu tomar a frente, né? E isso acontece muito no nosso contexto político e social, né? O pensamento imaginário contemporâneo, ele já é desenvolvido, a gente já tem, não há de se perceber aqui no Brasil que existe uma corrupção tremenda, né? Há aquela vontade intrínseca no ser humano, e principalmente no brasileiro, de fazer justiça em relação a isso, né? Por isso que acontece de haver situações que fogem da normalidade, né? A gente pode perceber nas últimas décadas, mais ou menos, que esse pensamento de cisão, de melhoria, já houve também no livro antigamente, mas há também hoje, né? Essa vontade de mudar, né? O ser humano já não aguenta mais, né? A gente percebe as coisas assim como já estão predeterminadas, né? Até as notícias, hoje a sociedade brasileira já tem, antes mesmo dela acontecer, né? A gente, das notícias que ultimamente vem passando no nosso meio é aquela coisa, né? Acabou a política, o Covid vai voltar novamente, né? As questões. Então, assim, há de se perceber que isso é uma coisa cíclica, isso é uma coisa que se repete, né? E ele traz isso no livro dele, né? Aí perceba bem, 1265, ele escreveu essa obra fazendo essas críticas, e hoje a gente percebe novamente. Então ele defende essa questão de assegurar a monarquia, né? Então a gente hoje vamos trazer pelo conceito, poderíamos colocar outros conceitos, né? Mesmo dentro da nossa república, do nosso sistema democrático, mas eu vejo que há necessidade também de fazer essa cisão entre esse pensamento institucional, que é o que eu repito para que as pessoas compreendam direito e não venha a trazer outra distorção, mas é o pensamento institucional da igreja no meio político. Ele vai defender que não é as instituições, as igrejas que devem participar da política, mas Deus iminentemente está nesse meio, né? Não precisa ser cravado na testa das pessoas instituições ou igrejas, referências, mas sim o sentido divino. Porque a Itália em si, por trazer Roma, todo aquele pensamento cristão, tinha esse envolvimento. E ele não nega a sua devoção cristã, né? Tanto que ele fala no sentido do Theos, né? De Deus, e não institucional. A crítica dele é essa. Quando entra a instituição no meio político através de imposições dentro dos espaços, aí a coisa começa a dar errado, né? Isso para o autor. E eu faço essa reflexão para vocês, né? O que está acontecendo na nossa contemporaneidade quando instituições eclesiásticas entram dentro do contexto político, né? No último ano a gente há de se perceber que foi um desastre. Foi um desastre mesmo. Meu Mundo Mistério mandou aqui, fala meu amigo, tudo bom? Pois é, pessoal, só recapitulando para algumas pessoas que entraram, aqui eu estou falando do livro A Monarquia, né, Dante Alighieri, né? Estou trazendo um pensamento, o meu pensamento em relação a isso, né? Então, isso é o primordial que ele falou, né? Que a questão da monarquia, ela deve ser única, a ordem no mundo, né? Para o tempo dele, eu entendo. Trazendo para o nosso contexto, eu vejo essa questão de que essa cisão há de ser necessária em relação às instituições religiosas. Tanto que eu vou trazer as citações que ele traz, né, na página 38, se alguém adquirir esse livro ou já tem, ele diz a seguinte frase: com sua vulnerável autoridade, afirma nessa obra que
Quando muitas coisas são ordenadas para o mesmo fim, é necessário que uma delas dirige ou governe e que todas as outras sejam dirigidas ou governadas, né? Eu percebo aqui nessa fala do autor que ele faz uma referência ao pensamento de Aristóteles, né? Aristóteles diz que assim, há de se convir que existe uma necessidade de ter uma figura que governe, né? Então, ele defende a monarquia, né? Que o fator do monarca, ele deve estar dentro da contribuição política, né? E não há de convir de ter outras que permeiem, né? Que seria a instituição clerical, né? E para hoje, a gente traz para o nosso pensamento as igrejas, né? Não há que haver eu penso muito nessa frase, assim, um guru. Como existem os gurus de governo, não vejo a necessidade da igreja estar sendo o guru da política, né? São pensamentos diferentes, né? Na página 45 também ele fala da seguinte maneira. O monarca, porém, não tem do que desejar, porquanto sua jurisdição termina somente nos limites do oceano. Isso não acontece com os próprios príncipes, cujos domínios se limitam com aqueles de outro, como acontece, por exemplo, ao rei de Castela em relação aos limites do rei de Aragão. Disso decorre que só o monarca, entre os mortais, pode ser o mais precioso sujeito da justiça. Essa questão que ele fala do monarca e de somente ele, eu trago muito também para a nossa contemporaneidade, porque ele diz assim, o monarca em si, ele já tem tudo o que ele deseja ter, teoricamente. Por ele ser um monarca, ele já deve ter riquezas, posses, todo tipo de desejo ele pode tentar fazer e provavelmente vai ser resolvido, né, por ter essa competência. Então, assim, nada mais do que um monarca a se ter posições políticas dentro de uma instituição ou de um território, de uma soberania, porque ele não há de se corromper, porque por ele ter já tanta posse, tanto poder, ele não tem a possibilidade de se submeter a corrupções. Aí eu faço esse link para o nosso contexto, o porquê eu tive a percepção de compreender que existem cargos que são muito bem assessorados. Porque a gente reclama assim, mas um juiz ele ganha tanto. Como é que pode o juiz ganhar tanto dinheiro assim? Alguns cargos que são no direito chamados cargos políticos, né, que tem a posse da decisão, são bem remunerados, bem tratados em relação a um corpo institucional. Aí eu trago essa passagem, né? É justamente por isso, porque quanto mais a pessoa tem um poder em si, a capacidade de não ter necessidade de outras coisas, né, que seria, no nosso sentido, né, um juiz, por ele ganhar um salário um pouco razoável, né, ele diminui essa capacidade dele de se corromper. Mas também, por outro lado, a gente percebe que no nosso meio não importa tanto, né? A nossa sociedade, quanto mais tem, há de se convir de querer mais, né? A corrupção. A corrupção no Brasil é um fator, eu digo assim, sui generis, né? Porque é tão escancarado, né? E tão forçado. Mas assim, o sentido desse trecho eu consegui compreender, né? Hoje eu entendo em partes porque tem que ser bem remunerado, né? Na realidade, tem que ser desse sentido, tem que dar essa remuneração boa para alguns cargos, justamente para ele não se dar o prazer de entrar na corrupção, né? Contudo, a gente não percebe no nosso contexto brasileiro, né? Então, eu consegui perceber isso nessa parte. E quando ele fala da igreja, em relação a isso, ele traz na página 84. Deixa eu ver aqui para vocês. Sim, ele fala assim, essa depauperação, contudo, recai sob o julgamento de Deus, uma vez que não é oferecido auxílio aos pobres com as riquezas da igreja, que, no entanto, pertencem também a eles. E, por outro lado, esses bens não são guardados com a gratidão devida ao império que oferece. Então ele faz uma crítica também à questão monárquica, de ter o acesso ao poder, e critica o lado da clerical, né? E para a nossa realidade são as igrejas, né? Porque
antigamente, já no tempo dele, o monárquico ainda, já há de se perceber que a igreja não tinha uma filantropia como deveria ser, né? E a gente trazendo também para o nosso contexto, há de se perceber que poucas instituições há de se relacionar quando está dentro da política. Se a gente olhar os partidos, as frentes cristãs que entram dentro da política, possivelmente não há de... entram com um discurso de filantropia, de ajuda, é assim que eles se elegem, mas a partir do momento que adentram ao cargo público, se deturpam, né? É isso que a gente vem compreendendo na nossa política, né? Hoje eu vejo assim, no último ano a gente vê até casos de assassinatos, né? De famílias, de deputados, de situações que escandalizou totalmente o nosso sistema brasileiro. Então, queira quer não, o que eu percebo da crítica do livro dele, que eu vejo hoje, é justamente isso, né? Deus há de se fazer presente na consciência do povo para que sejam tomadas as atitudes políticas, mas não as instituições dentro desse meio, né? A partir do momento em que as instituições adentram dentro do pensamento político, existem falhas humanas, né? Então, esse foi o fator maior que a crítica do livro que veio trazer, né? Então, eu percebo tanto isso na obra dele e essa prudência que há dele perceber, né? Hoje o nosso meio é muito difícil de se perceber essa realidade da dispersão do pensamento institucional. Quando eu falo institucional, e repito, são igrejas dentro da política, né? Não há de se haver esse pensamento, né? Tanto o pensamento dele como eu concordo realmente na nossa contemporaneidade, né? Tem uma frase que ele fala assim: o paraíso terrestre cabe ao monarca e o paraíso celestial cabe ao Papa. E realmente, se a gente refletir, o pensamento teológico, por isso que Nietzsche fala que é um neoplatonismo, né? Porque é um pensamento que transcende, né? O fator mundo é somente uma passagem, né? Então, assim, a teologia em si tem esse pensamento de que o mundo em si é só um momento de passagem, né? É um momento de provação, é um momento em que o ser humano vai passar por dificuldades, vai sobreviver, vai exercer o seu pensamento cristão para que ele possa transcender após a sua morte, né? Então hoje, assim como o Dante falava, perdeu essa linha, né? Esse tecido se tornou um só, né? Hoje eu vejo mais pessoas dentro de instituições religiosas que pensam mais no mundo do que na transcendência, né? São discursos, são percepções, são lutas que estão envolvidas em máscaras, mas que na realidade foge desse conceito transcendental, né? Então, assim, a partir do momento em que o ser em si valoriza mais, tem uma percepção cristã ou transcendental, qual for, mas subjetivamente está dentro do contexto mundano, há de se perceber que há uma divergência nisso, né? Outro sentido que eu trago uma questão contemporânea em relação a isso é a questão da cosmovisão, né? Eu tenho um problema em relação a esse termo cosmovisão, não no sentido do que ele define, mas no sentido de que como as pessoas acreditam que seja e a exerce. Por quê? O sentido de cosmovisão é de que todos os sentidos, todas as atividades de sua vida vão se basear nesse ideal. Então, quando uma pessoa ela tem uma cosmovisão cristã, ela há de se perceber que em todo momento ela deve exercer isso, né? E um desses contextos que a gente traz a leitura aqui é a política. Não no sentido institucional, mas se ele chegar a adentrar a política, essa cosmovisão tem que ser efetiva. Então, se a gente trazer para o nosso contexto contemporâneo, se você perceber alguém que vem com um discurso, o democrata cristão, né? Imael é um democrata cristão, hoje eu já
já fica um pouco um pé atrás. Por quê? É difícil ter uma cosmovisão cristã e exercer essa cosmovisão dentro das políticas brasileiras. Por quê? A política em si é um jogo, né? Existe essa necessidade de fazer opções, né? E você ter algumas opções dentro dessa perspectiva não vai coadunar com a percepção política, né? Então, das duas, uma, né? Se você tivesse dando bem se reelegendo, é um sinal que a cosmovisão cristã não está sendo bem aceita, né? Esse é um pensamento que eu vejo de cosmovisão em relações que traz com a política, né? Não que a gente tenha a percepção de jogar a visão, a cosmovisão cristã totalmente fora, né? Totalmente expurgada da política. Até porque política vem de polis, né? Vem de cidade, vem de qualquer pessoa, ela se torna política, né? Aristóteles fala que só existem duas pessoas que não conseguem exercer política, né? É Deus, por toda supremacia e soberania, ou um animal irracional, porque não tem uma racionalidade em si para se fazer política. Então, quando uma pessoa vem perto de mim assim e fala que não gosta de política, eu tento ele enquadrar ele nesses dois pontos, né? Aí fica difícil a gente colocar ele como um Deus, né? Então só sobra uma opção. E é o que eu penso quando alguém fala sobre que não gosta de política. Então é isso. Um dos aspectos importantes desse livro é justamente a crítica que ele faz em haver essa dispersão entre o pensamento político e o pensamento clerical, né? E trazendo para a nossa contemporaneidade essa questão de igreja e política. Ele faz essa crítica, não há de se convir esse envolvimento. O máximo que ele propõe é que dizer que a consciência de Deus, de um ser supremo, né? Então, para quem tem um pensamento religioso, né? Então é perceber que existe uma função suprema que possa exercer a consciência e isso possa se refletir na política. Mas a partir do momento que instituições religiosas adentram dentro da política, não há de terminar sendo uma coisa interessante, né? Tanto que a história já nos ensinou, né? Se o livro foi em 1265, há de se passar outros períodos também, né? Inquisição, outros fatores também, né? E a gente trazendo para o lado protestantismo, também eu acredito muito que houve um romance nessa situação. Porque no próprio livro a gente percebe que a burguesia em si já estava se movimentando para exercer sua função perante um povo soberano, um território, né? Então, mais na frente, em 1517, eu acredito que seja esse ano mesmo da reforma, a burguesia chegou perto dos pensamentos protestantes e fizeram sua escolha e sua ascensão, né? Então, a gente tem que parar também e perceber que esses movimentos são muito romantizados, né? Então, há necessidade da gente fazer um recorte histórico e perceber em relação a isso. Eu tenho essa visão hoje, né? Então, outro fator interessante que ele aborda é que o poder do imperador provém de Deus e não do Papa, né? Então, na página 97, deixa eu fazer essa leitura para vocês aqui. Página 97. Afirmo, portanto, que o poder temporal não recebe do poder espiritual sua exigência, nem o poder, que é sua autoridade, nem mesmo sua atuação pura e simples. Recebe sim do poder espiritual a influência para poder agir com maior eficácia mediante a luz da graça que Deus no céu e a bênção do sumo pontífice na terra que lhe influi. Então, assim, essa é a percepção. Eu acho que o fator maior desse livro é justamente esse pensamento, né? Que o Papa não é o Papa que determina a influência política, né? Que trazendo para o nosso contexto, não é as igrejas, não é as instituições
que traz o pensamento político, mas sim Deus. Deus em si é que traz o pensamento político. Então, uma das coisas que eu venho a perceber em relação a isso é esse o foco dele, né? Trazer essa crítica ao pensamento invertido, né? E aí, mais na frente, ele traz as percepções assim de, através da passagem bíblica, reforçar, né? Eu repito aqui, reforço, ele era um cristão, o Dante, né? Era italiano, então tinha toda a influência da igreja, né? Então ele se fazia de defesa com as questões cristãs, né? Mas hoje a gente pode trazer uma reflexão a partir da nossa contemporaneidade, né? Então o pensamento aqui desse que me trouxe é essa influência de instituições religiosas dentro da igreja, dentro da política. Então, quando há de se falar instituições, vamos pensar em todas, né? Aí ele fala sobre a soberba do meio eclesiástico, né? Deixa eu ler para vocês aqui na página 92. Ele fala assim, ó. Por isso, com bastante frequência acontece que, não somente defendem o erro, mas como ocorre na maioria dos casos, saem de seus limites para invadir o campo dos outros, onde nada entendem, não são compreendidos de forma alguma e desse modo acabam por suscitar a ira em alguns, o desprezo em outros e em muitos o riso. E não deixa de ser verdade. Você quando para a fazer uma reflexão de como as instituições religiosas utilizam da sua teologia para influenciar no meio político, há de se refletir nessas três vertentes. Muitas vezes eu morro de rir com o pensamento. Por quê? O que me dá riso assim? Não por um deboche a função religiosa, mas pela forma como se é imposto. Porque assim, ó, eu defendo muito a questão do Kant, né? O Kant fala assim, ó, não há de se perceber, não há de se ter uma ótica metafísica e que ela possa se enquadrar dentro do campo racional. A gente só pode compreender uma Bíblia, uma função teológica a partir da crença. A gente tem que ter fé, resumindo. Sem fé a gente não acredita nas funções teológicas. Não há de se convir que a racionalidade é o meio mais efetivo da gente compreender as questões bíblicas, teológicas, a gente levando somente pelo campo metafísico. Então eu vejo, dentro do meu campo, a qual desde a infância eu venho e estou, que é a questão da instituição cristã, a forma como o Papa, o pastor, o padre, ou seja lá quem for, se propõe a trazer essa visão dentro de uma sociedade, é a partir da Bíblia, por ser a sua regra de fé e prática. Só que assim, há de se convir que essa questão da fé, da compreensão de fé, é a única forma dele compreender isso. E foge muito da realidade. E muitas vezes é a questão política, né? Então morro de rir, porque quando eu ouço assim que certas coisas devem ser feitas dentro de uma sociedade ou dentro da política, porque está escrito em relação a isso, primeiramente, há de se fazer uma revisão histórica de momento em relação a isso, porque quando a coisa não sai bem, aí entra no contexto de que é uma situação histórica. Mas quando é para favorecer, aí entra no contexto de bíblico. Então você se sente num momento assim, numa situação de imposição, né? Se você não fizer, você pode ser castigado, não estar dentro. Então assim, e por outro lado, a questão que me dá raiva é justamente isso, né? São atributos que não tem nuance, né? Esses dois fatores, e que esses líderes utilizam para se fazer dentro desse meio, né? Como forma de utilização social. Essa é a parte que me dá uma visão, não vou dizer de ira, né? Mas que fico chateado, né? Então, essa questão de que o líder religioso se utiliza da sua teologia como
fundamento de fé e prática e como regra para tudo, até mesmo dentro da política. E se a gente perceber, existe essa dicotomia, não existe, conforme Kant, essa visão da gente ter uma perspectiva metafísica a partir de lentes racionais, né? Então, termina sendo esse alvoroço, né? E o resultado disso tudo, a gente consegue compreender na nossa contemporaneidade. As instituições religiosas, quando entram dentro da política, terminam em escândalos, em situações que deixam todo o contexto religioso até mesmo escandalizado. A realidade é essa, né? Então, por outro lado também, esses líderes religiosos, eles não conseguem ter um desenvolvimento político, né? Que é outro fator que desenvolve o riso em relação a isso. Por quê? Eles se atêm às suas questões teológicas, mas sabe-se que, como dito o autor, que cabe ao imperador processar as questões terrenas, né? E ao Papa as questões espirituais. E quando o líder religioso que sabe das questões espirituais quer adentrar nas questões políticas, termina sem saber, né? Porque política é algo que se deve estudar, né? Política, quando eu falo, envolve tudo, filosofia, sociologia, todos os conceitos, né? Então termina sendo um negócio constrangedor. E por fim, assim, há de se perceber que o autor, ele não condena a questão religiosa. Ele não diz que Deus não tem que estar dentro da política, né? Ele tem que ser a consciência de todos os seres humanos em relação à política. Mas as instituições religiosas não. Até porque ele faz citações dizendo que antes mesmo de haver o cristianismo, já havia a política, né? Então, não há de se convir em relação a isso. E o argumento mais plausível que eu consegui achar, para terminar essa questão do pensamento, foi a página 112, quando ele faz uma relação, quando Paulo está para ser julgado por Roma, e biblicamente existe essa função, que eu vou ler para vocês. A igreja, da maneira que Paulo diz a Festo, nos Atos dos Apóstolos, estou diante do tribunal de César, e aqui devo ser julgado. E também quando, pouco depois, o anjo de Deus diz a Paulo, não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. E mais adiante, quando Paulo fala aos judeus que viviam na Itália, visto que os judeus se opunham, fui obrigado a apelar para César, não porque tivesse alguma coisa de que acusar minha gente, mas para salvar minha alma da morte. Se desde então César não tivesse tido autoridade para julgar os fatos temporais, que são os fatos políticos, nem Cristo teria aprovado isso, nem o anjo teria pronunciado aquelas palavras, nem aquele que dizia, desejo morrer e permanecer com Cristo, apelaria para um juiz incompetente. Para mim, essa citação, se a gente for olhar pelas questões religiosas, foi a que mais marcou, porque ele disse assim, se existe uma função de Deus em relação à política, como consciência, nesse trecho onde Paulo resolve ser julgado por César, e o anjo em si reforçou esse pensamento, há de se convir que é verdade. Então, isso para mim foi o que deixou mais interessante, né? No sentido de que não há de se convir a política a partir de percepções totalmente eclesiásticas, né? Então, a política em si é como se fosse assim, dar a César o que é de César, né? Então, há de se convir de a gente pensar em refletir no nosso contemporâneo em relação a isso, né? A política, ela deve ser tratada como política, né? Tendo uma consciência teológica, a consciência em si. Mas a instituição clerical, não. A instituição clerical, não há necessidade dela ser o primeiro passo em relação à política. Ela não pode estar à frente do monarca, da república, da democracia. Eu não entendo dessa forma. A instituição, volto a dizer novamente, a instituição, ela não deve estar à frente. Possa estar Deus, a consciência divina, ela deve estar à frente. Mas a instituição religiosa não, porque a história e o nosso contemporâneo
nos reflete o que houve e o que há de drástico na instituição dentro da política. Então assim, pessoal, eu fiz esse vídeo para deixar para vocês gravado, tanto que eu não publiquei que ia fazer essa live, é mais para fazer a live e deixar registrada para uma questão de dica de leitura, né? Eu estou preferindo, já que tem poucos caracteres, eu gravo uma live, a pessoa que estiver ouvindo posteriormente, se quiser comentar e fazer um diálogo, aí a gente faz, mas eu estou preferindo gravar assim e deixar registrado. Então assim, eu vou repetir, esse livro, A Monarquia, de Dante Alighieri, me trouxe esse pensamento e me faz refletir bastante hoje em relação a isso. E realmente, assim, quando a gente deve separar, saber separar essas coisas. E a igreja em si aprender que ela, já que ela tem uma função mais transcendental, ela se ateve mais à transcendência e não à política, né? Hoje a gente está vendo esse inverso. Não é nem o inverso, é mais voltando a história sendo cíclica, ela voltando sempre, de que a igreja ela sempre quer dominar tudo, né? Como ela é do terceiro poder ao lado do império, ela sempre vai querer ser o primeiro, né? Então eu agradeço quem participou, Valéria, que deu umas palmazinhas assim, Valéria. Obrigado, Valéria. E para quem ficou depois, né? Quem for assistir depois, o meu pensamento em relação a essa obra foi isso, né? Então, de acordo com o que eu for lendo o livro e for desenvolvendo, eu trago minha percepção em relação ao livro, deixando a live pronta. Então, eu agradeço a todos que participou e que vão assistir posteriormente e comentem. Quanto mais comentário e provocações tiverem, mais o pensamento há de se alargar. Então, pessoal, eu agradeço bastante, viu? Até mais.